A primeira pergunta enviada pelo nosso ouvinte foi: qual tem sido o papel da Câmara no combate e prevenção ao coronavírus? Olá, primeiro eu quero agradecer aqui ao convite do Dinho Manaia para estar participando desse quadro Respondendo da Web Rádio Essencial. O papel da Câmara no combate ao Covid tem se dado da seguinte maneira. Primeiramente, realizamos o fechamento para o atendimento ao público, obedecendo todas as normas que são exigidas para o período. Continuamos realizando as sessões ordinárias que são transmitidas online, de modo a garantir que sejam votados os projetos importantes, notadamente os com pauta no combate ao Covid. Também, através de requerimentos e indicações de todos os vereadores, temos proposto ao prefeito diversas ações além da fiscalização. Na Câmara Municipal, os vereadores realizaram ainda uma ação de doação de 100 cestas básicas que foram entregues a uma entidade da nossa cidade, e nós aplicamos, a partir de 1º de maio, uma redução de 30% dos subsídios dos vereadores, para que também a gente pudesse auxiliar dentro desse cenário. Então são diversas ações que vêm sendo realizadas, todas de modo a poder auxiliar no combate ao Covid, que é o objetivo de todos nós. Muitas mídias publicaram nos últimos dias o que seriam considerados gastos exorbitantes e sem precisão da Câmara dos Vereadores. Foi perguntado se realmente está faltando controle com relação aos gastos da Câmara. Dinho, passando à segunda questão, que é relacionada com gastos exorbitantes da Câmara e falta de controle, que é a pergunta, eu afirmo para você em absoluto que não existe falta de controle. Na Câmara existe um controle interno que, enquanto eu era presidente, eu criei num dos mandatos que eu fui presidente, e as nossas contas são auditadas pelo Tribunal de Contas e têm sido aprovadas. Essa ideia de pegar o orçamento geral da Câmara, e veja só que absurdo, e dividi-lo pelo valor por 9 vereadores, para dizer que cada vereador custaria 1/9 do custeio geral da Câmara, ela é absurda e politiqueira. A Câmara ela é uma unidade de custeio que recebe 7% de parte da arrecadação do município. E com esse orçamento geral é pago todos os gastos, a folha de pagamento dos funcionários, o subsídio dos vereadores e todos os demais gastos, água, luz, telefone, manutenção geral, sistemas, enfim, tudo é suportado por esse orçamento. Então é minimamente absurda essa ideia de que os gastos são exorbitantes, né? E que não há dentro da Câmara um controle. Há um controle rígido e que tem sido aprovado pelo Tribunal de Contas sucessivamente. Todas as contas da Câmara, desde que eu estou vereador, são aprovadas independente do presidente que passe por lá. Fala-se também, por exemplo, das questões da lei de licitação, tudo obedecido. A nossa comissão de licitação dentro da Câmara, ela é uma comissão estudada e que também nunca teve um apontamento de qualquer tipo de irregularidade. São falácias de um período pré-eleitoral e, infelizmente, dentro de um período de eleição, de um ano de eleição, começa a se falar muita besteira. Mas posso garantir para você que há controle dentro da Câmara e o principal, que todas as contas da Câmara têm sido aprovadas reiteradamente. Na gestão atual, existe muita dificuldade de pôr em prática o que se é discutido na Câmara. Qual a dificuldade que tem? Eu vou te responder isso com um exemplo. A Feira Livre Noturna. Essa Feira Livre Noturna é algo que eu luto há muito tempo. Em 2017, quando entrou essa atual administração, eu fiz um requerimento propondo a realização de Feira Livre Noturna e inclusive dando a ideia de que fosse realizada na Praça do SESI e que fosse utilizado o coreto para artistas locais se apresentarem. Fiz o requerimento em 2017, acredito que tenha feito mais um no final do ano. Em 2018 repeti esse pedido, ou 2019, e veja só, somente 3 anos depois, porque foi no final de 2019, que implementaram a Feira Livre Noturna. Então, por aí você consegue ver que aquilo que é discutido dentro da Câmara, ideias boas, como essa da Feira Noturna, que é um projeto que eu tenho obrigação de lembrar as pessoas, que foi uma ideia minha, a gente teve dificuldade de implementar. E acredite que o custo era baixo. Então você imagine as demais ações, quão dificultosas são de a gente fazer prosperar. Então aquilo que é discutido na Câmara, sem sombra de dúvida, a gente tem dificuldade de fazer implementar dentro da cidade. No seu ponto de vista, o que falta para alumínio crescer no comércio? A primeira coisa que eu entendo
é a necessidade de uma associação comercial de comerciantes e pessoas de alumínio para reforçar o comércio dentro da cidade. Isso é importantíssimo. Uma outra política que a prefeitura, o executivo pode fazer, que o município pode realizar em prol dos comerciantes, é deslocar o eixo bancário, hoje lá em cima, na Vila Industrial, perto da CBA, para próximo do centro. Não tem coisa que ajude a desenvolver mais o comércio que o banco. A pessoa vai ali para pagar uma conta, para fazer um saque e já está próximo do centro comercial. Isso auxilia também muito o comércio. E o município pode ajudar nisso nas questões de infraestrutura, mantendo a cidade sempre limpa, sem buraco, porque isso também é um fator que contribui muito com o comércio da cidade. Nesse tempo grave de pandemia que nós passamos, o executivo tem que ter a exigência de um plano de ação e essa flexibilização ela tem que ser consciente, de modo que ela não interrompa o isolamento social, que é muito importante. Então, é uma série de fatores que podem ser realizados tanto pelo comércio, na ideia de se montar uma associação comercial forte com pessoas da cidade, como com iniciativas do Poder Executivo. No seu ponto de vista, você que atua como vereador há longo tempo, por que Alumínio ainda não tem um hospital? O que falta? O político, o gestor, que colocar num plano para a cidade de Alumínio a existência de um hospital, sem levar em consideração todo o custo que tem esse hospital, é minimamente irresponsável. A nossa cidade não suporta, sob o ponto de vista orçamentário, ter um hospital. Então o que a gente pode fazer num momento como esse? É reforçar as ações para que o nosso centro de saúde, que é o postinho que a gente fala da Paulo Dias, do Itararé, e o pronto atendimento do Olidel, eles sejam cada vez melhores. É uma maneira de reforçar o atendimento básico e de urgência e emergência às pessoas, sem a irresponsabilidade de falar, vamos construir um hospital em alumínio, sabendo que não existe orçamento para isso e que a cidade não suportaria pagar todo o custo que tem um hospital. Por isso que a gente tem os atendimentos regionalizados das AMES de Itu, Salto, Hospital Regional em Sorocaba, AME de Sorocaba, enfim, os atendimentos são regionalizados porque municípios pequenos não suportam, do ponto de vista orçamentário, o custo de um hospital. Você vê, por exemplo, o Mairinque, que tem um orçamento 40 ou 50 milhões de reais maior do que o da cidade de Alumínio e que infelizmente não conseguiu honrar todos os compromissos com o hospital, que praticamente está fechado na nossa cidade vizinha. Então é por isso que ao longo desse tempo não se implementou um hospital dentro da cidade e que de forma realista a gente tem que encarar que é dificultoso de se imaginar que com o orçamento que a gente tem vá conseguir ter um hospital dentro da nossa cidade. Está decidido sua pré-candidatura à prefeitura da cidade? Por fim, Dinho, a pergunta é se sou pré-candidato. Eu acho que isso já é público a todas as pessoas. Reafirmo, sou pré-candidato a prefeito na cidade de Alumínio e dentro do calendário eleitoral, da legislação eleitoral, é o que eu posso falar. Eu espero que o meu nome seja confirmado dentro do período da convenção partidária, é o que tudo indica, é o que vai acontecer, então reafirmo que sou pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Encerrando assim todas as perguntas que mandaram para a rádio, que você passou para mim, que eu espero poder ter respondido a contento as pessoas, eu reforço aqui as pessoas que tenham cuidado nos próximos dias, nessa ideia de flexibilização do comércio que se inicia. A gente precisa ter mais responsabilidade, mais cuidado, para que juntos a gente possa vencer esse inimigo invisível que é o coronavírus. E também que nesse período que se avizinham das eleições, que as pessoas tenham critério para acreditar nessas notícias que começam a circular. E que as pessoas lembrem quem são as pessoas. Quem são as pessoas que sempre estiveram colocando o peito e a cara à prova e sempre tiveram em contato com a comunidade. Porque agora, a partir de agora, infelizmente, todo tipo de história de fake news vão começar a rolar. A gente não gostaria que fosse assim, esperava que fosse feito com mais fidelidade, com mais moralidade as coisas, mas infelizmente o caminho que se aproxima não nos parece dos mais agradáveis. Mas a gente tem que ter coragem para enfrentar os problemas. Fica aqui um forte abraço a você, Dinho. Agradecer essa oportunidade de estar aqui dialogando com a comunidade, respondendo a pergunta de todos. E vamos ter cuidado, vamos manter o isolamento. E quem for sair para o comércio, quem for sair para as ruas, com muito cuidado, por favor. Forte abraço e até a próxima.